Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês escolheram estar comigo com a doutora Cristiane Simeone para a última quarta-feira de março. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Semana que vem a gente já vai estar entrando em abril e o tempo voa, né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês. Cris, eu gostaria também de agradecer pelo fato de você ter escolhido esse tempo para estar comigo, com a audiência. Eu sei que sua agenda é corrida, você não para, e hoje foi um dia atípico, muita correria para aqui e para colar. Mas tudo certo. Mas você, com muita boa vontade, disse o seguinte: eu vou bater um papo com o Charles para a gente levar informação de qualidade, consciência e prevenção a respeito de um tema tão importante. Pessoal, Março Lilás, mês de conscientização e prevenção contra o câncer de colo de útero. E eu fui dar uma lida, viu, Cris, a respeito do tema, não é no dia a dia, mas todas as vezes que a gente convida alguém como você para bater um papo, a gente precisa se atualizar na literatura. Antes disso, pessoal, deixa eu apresentar para vocês a doutora Cristiane Simone. A Cris, ela veio para São Paulo há muito tempo atrás, então ela fez a residência, desculpa, a graduação, a residência, o mestrado, e agora ela está quase terminando o doutorado dela lá no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de São Paulo, mais conhecido como a Escola Paulista de Medicina. E a Cris disse: vamos lá, vamos bater um papo. Obrigado, viu, Cris? Obrigada. Então, olha só, eu fui dar uma lida, Cris, a respeito desse tema, né? Câncer de colo de útero, e eu fui pensando assim nos números, né? Os números geralmente nos dão uma ideia mais palpável da complexidade do problema, né? Então, pensando em termos de Brasil, o câncer de colo de útero é considerado a terceira causa de câncer que mais mata mulheres no território brasileiro. E a quarta no mundo, gente. E olha só, dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, em 2022 para 2023 foram mais ou menos 17 mil casos novos, e desses, mais de 6.500 acabaram evoluindo para óbito. Em termos de mundo, foram mais ou menos 660 mil, quase 1 milhão de casos novos de câncer de colo de útero em 2023, e 350 mil mulheres em 2022, infelizmente, foram ceifadas por essa doença. Por isso, Cris, que a gente decidiu trazer esse tema para a gente conscientizar a nossa população a respeito da importância do câncer de útero, principalmente no que diz respeito à questão preventiva. Eu tenho falado, Cris, há quase 2 anos e meio, que é o tempo que a gente está ativo aqui nas redes sociais, que a gente tem nossas lives de quarta-feira à noite. A saúde da visão começa com prevenção. Mas se a gente for um pouco mais a fundo e alastrar o raciocínio, não é só visão, pessoal. É a saúde como um todo, ela começa com prevenção. Então, todo mundo tem que passar com o seu médico ginecologista pelo menos uma vez por ano, mesmo que você nada esteja sentindo. A saúde começa com prevenção. Cris, vamos falar um pouquinho do básico, porque tem muitas mulheres que estão conosco que às vezes têm algumas dificuldades com relação à anatomia e à fisiologia do aparelho reprodutor. Fala um pouquinho para a gente a respeito. Vamos lá. Primeiro eu queria te parabenizar, Charles, assim, né? Eu vi você aqui, o quanto sai da sua zona de conforto, da oftalmologia, né? Com um intuito maior aí, que é pregar, assim, disseminar a saúde, a prevenção muito além, né, da tua especialidade de base. Então, isso, né, é uma coisa extremamente importante aí, essa promoção de saúde que você vem fazendo de uma forma brilhante o seu trabalho. Obrigado. E me perguntou aqui, né, falou da questão da anatomia, que, né, Isso. parece simples, mas eu virei aqui minha tela, acho que dá para vocês verem bem aqui, né? Então, Tá. aqui uma anatomia da pelve feminina, né? Então, quando a gente fala de prevenção de câncer do colo do útero, muitas vezes as mulheres também não sabem aonde é exatamente o útero e o colo do útero, Tá. né? E o colo do útero nada mais é aqui do que essa região, onde termina a vagina, Tá. né? Ela vai terminar aqui no colo do útero. Tá. Aqui um pouquinho maior, deixa eu mostrar para vocês, né? Então, eu tenho aqui a anatomia. Deixa eu pegar minha setinha para vocês, né?
aqui o útero, a cavidade uterina, esta daqui é a vagina, né, onde a mulher tem a relação sexual, e no fundo da vagina, então a gente vai estar diante do colo do útero. Então, essa região é a região que engloba o colo do útero. Né? E parece tão, falar, mas pois é, a quarta câncer mais frequente na mulher brasileira é, né, o câncer de colo do útero, que é nessa região. Tá? Então, como que a gente vai ver, por exemplo, essa lesão? Aqui é só, na verdade, um esqueminha, né? Bem simplificado de como seria, né? Mas o que a gente se depara é ver, então, quando o médico ginecologista vai fazer exame, é nesta região do colo do útero, com a região circular ali, com o orifício externo do colo, é nessa região, então, que vai aparecimento das lesões, né, de câncer de colo do útero. Tá? Então, acho que em termos de anatomia, é bom a gente saber aonde fica. Né? Quando você fala, não sei se posso prosseguir na minha linha de raciocínio aqui? Tá ótimo com relação à anatomia e fisiologia, é exatamente isso que a gente precisa. Acabou dando assim uma luz para as meninas e para os rapazes também, como é que as coisas são internamente, porque não são algo que estão expostos, não é isso? E às vezes o pessoal fica um pouquinho confuso como seriam esses detalhes. Antes de você falar, Cris, da continuidade, eu queria que, então, já que a gente está falando de prevenção e conscientização contra câncer, e câncer ainda é uma palavra que, quando pronunciada, não soa muito bem aos nossos ouvidos. Gera um certo desconforto e um mal-estar. Mas a gente precisa trazer à tona esse tema por causa da importância dele, porque, uma vez não dado as orientações adequadas, a gente acaba, então, dando um diagnóstico numa fase mais avançada e aí o paciente evolui para óbito. Cris, eu queria que primeiro você dissesse assim para a gente, de maneira bem simples, o que é câncer em geral e o que é o câncer de colo de útero, também conhecido como câncer cervical. Charles, assim, uma das coisas que você falou super importante, né, da questão do estigma da doença câncer, da palavra câncer, né? Tem muita gente que tem dificuldade até de falar essa palavra e fala assim, tá com aquela doença ruim. Tá com aquela doença ruim, porque de tão pesada que é o estigma que vem isso. Um comentário para você, médica maravilhosa, viu, Cris? Alguém está falando aqui. Então, eu acho que a gente trouxe culturalmente, né, na população, essa estigma exatamente da doença como diagnóstico de câncer e diagnóstico de morte. Por quê? Porque lá atrás a gente só conseguia fazer primeiro diagnóstico e depois em estágio avançado. Então, acho que a gente teve uma primeira mudança, né, na população, com a questão de aumento de diagnóstico, de acesso da população, de entrarem no rol no Ministério da Saúde, oferecer isso para a população. Então, a gente teve uma fase em que a gente veio de diagnóstico tardio e que era uma sentença de morte, para diagnóstico precoce e tratamento precoce. Então, e esse é o grande, né, segredo e a grande diferença, quanto mais cedo a gente intervir, quanto mais cedo foi feito um diagnóstico, maior a chance de cura. Né? Pegar uma doença local. E aí depois a gente foi para tem um outro passo, que é a prevenção. Ele é o primeiro de todos, o mais importante. E eu acho que a grande diferença, quando a gente fala em câncer de colo do útero, muito diferente de outros, e eu vou explicar o porquê, é a questão da gente poder fazer a prevenção de uma forma efetiva. Né? Por que prevenção de forma efetiva? Como você falou, o que seria o câncer? Né? Então, eu tenho uma população, um grupo de células que, de alguma forma, por algum mecanismo, elas foram induzidas a fazer uma multiplicação aleatória, totalmente desproporcional e errada, muitas vezes invasiva, né? Então, se multiplicando de forma desordenada, né? Gerando... Então, muitas vezes, como é que veio esse comando para essa célula se multiplicar de forma desordenada, de forma invasora, de forma sem controle, né? Eu tenho origem genética, e aí a gente tem, né? Então tem o caráter genético da doença, hereditário, então é muito importante quando a gente pergunta ver o histórico familiar, se o paciente tem histórico daquela doença. A gente tem fatores que a gente desenvolve, a gente tem fatores externos, então, por exemplo, como muitos tipos de câncer, o tabagismo, a alimentação, então fatores externos que nós damos para induzir essas células, né, de uma forma a longo prazo, a se multiplicarem em determinado momento da vida desordenadamente, né?
E nessa particularidade aqui do câncer do colo do útero, a gente tem a principal causa relacionada, que é a infecção por um vírus. Ok. Então, se a gente não está falando só de uma característica hereditária, se a gente não está falando de um fator externo, a gente está falando de um vírus, a gente tem que trabalhar nessa prevenção. Né? E quando a gente fala de vírus, qual é o vírus principalmente relacionado aí ao câncer cervical, câncer de colo do útero? Okay. É o HPV. Né? HPV. O HPV, ele é a sigla em inglês para papiloma vírus humano. Né? Okay. Então, ele é muito frequente na população. Né? Estima-se que hoje haja cerca de 9 a 10 milhões de pessoas infectadas pelo HPV no Brasil. Você e que surja. Exatamente. Muito, muito. Né? Você tem uma foto do HPV, Cris? Oi? Tem uma foto do HPV por aí ou não? Escondida? Uma foto dele escondida não tem, mas vou procurar uma bem fotogênica enquanto a gente estiver conversando aqui. Mas a gente acredita que surjam cerca de... Não, vou mostrar. Tá. Surjam cerca de 700 mil novos casos por ano, né? Então, aí você fala assim, nossa, mas tá muito, então todo mundo vai ter câncer. Então, primeira coisa, calma. Existem cerca de 240 subtipos descritos de HPV, tá? Tá. Muitos tipos diferentes. Mais ou menos 40 deles é que tem uma predição pela região anogenital. Tá? E mesmo assim, dentro desses 40 subtipos que têm essa predição, né, por essa região, eu tenho um pequeno grupo com potencial oncogênico, chamados HPV de alto risco. Então, não são todos de alto risco e não são todos, né, que vão levar a câncer. Então, primeira coisa, calma. Né? Ele é o mesmo vírus, de uma forma geral, só que com subtipos diferentes, que produzem aquelas verrugas genitais, que é a mais popularmente conhecida, né, como o condiloma, crista de galo, então outras doenças. Né? Tá. E a gente tem um fator que é o seguinte, então ele também pode acontecer, essas lesões crista de galo, condiloma, são verrugas, né? E geralmente são subtipos não oncogênicos. Ok. E a grande coisa dele é que, assim, normalmente é visível quando externo. Então, uma lesão no pênis, né, do homem, né, no pênis, é muito no fator masculino, ele é fácil, o homem identifica aquilo, né? Uma lesão na vulva ou mesmo perianal chama atenção. Eu não tinha essa verruga aqui, agora estou palpando, estou sentindo isso aqui. E o colo do útero, a grande coisa é que nós não vemos. Né? Okay. Então, você não olha, você não vai conseguir colocar um espelhinho e ver o seu colo do útero e ver alguma lesão. Então, por isso, quando a gente fala aquele clichê, né? Visite o seu ginecologista regularmente, é porque realmente é uma coisa que você não consegue ver. E quando a gente fala em sintomas, né, diferentes de outras coisas, o câncer de colo do útero, ele não dá sintomas. É assintomático. A pessoa pode estar desenvolvendo uma lesão lá dentro, no colo do útero, e não tem nada. Quando ela tem a lesão, né, vai dar algum sintoma, isso a gente está falando de estágio mais avançado. Quando eu tiver algum tumor, eu não quero que chegue nessa fase, e que a paciente comece a ter um sangramento vaginal, ou sangramento durante a relação, ou dor. Isso é a exceção. O sintoma é excepcional, porque é em estágio mais avançado e a gente não quer pegar. Então, para a gente detectar em estágio precoce, você não consegue fazer isso sozinho. Então, é preciso realmente que isso seja feito através dos exames de rotina no médico ginecologista, né? Em que essa é a única forma da gente examinar lá o fundo da vagina e fazer isso. Ô, Cris, você fez uma série de comentários extremamente importantes, mas eu gostaria de destacar um, porque eu tinha até falado previamente, né, como os órgãos genitais internos femininos, eles estão literalmente escondidos, e outra coisa que chamou muita atenção, ou seja, a gente não consegue identificar alguma alteração visível, né, porque está exatamente escondido, e outra coisa que chamou a atenção é que a doença não costuma manifestar sintomas significativos no estadio inicial. Estou numa fase muito avançada. E daí, mais uma vez, aqui que a gente tinha falado inicialmente, a importância, o clichê é verdade, viu, Cris?
a importância de passar pelo menos uma vez por ano em consulta com o seu ginecologista. Mas, Cris, tem um exame, você até já falou um pouquinho de sinais e sintomas, mas acho que a gente vai trabalhar hoje muito na linha da questão da prevenção, que eu acho que é muito importante, né? Eu não sei se, eu acho que as mulheres em geral, elas acabam sendo mais conscientes da questão de cuidar de uma forma geral, com relação à alimentação, com relação a dormir bem e com relação a passar em consulta médica de rotina, né? E eu sei que às vezes o exame ginecológico é um pouco desconfortável, mas a gente precisa ir. Mas tem um exame especial que todo mundo fala, Cris, mas às vezes fica algumas interrogações dispersas no ar. O que é o Papa Nicolau? Como se faz o Papa Nicolau? Para que serve o Papa Nicolau, Cris? Vamos lá. Antes de eu só falar do Papa Nicolau, justamente para ligar esse assunto, né? Queria falar um pouquinho como que o porquê que a gente faz o Papa Nicolau. Não cheguei nele. O que eu vou procurar é por causa exatamente do que o HPV faz. Então, Ok. o HPV ele é considerado uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, né? Que tem e o vírus tem uma predileção, né, pelas mucosas, principalmente mucosa anal, da vulva, mucosa oral, a orofaringe, né? Então ele tem uma predileção por essas regiões. E também aonde tem microfissuras. Então é super importante, como eu falo em prevenção, um pouquinho mais para frente a gente vai chegar em um tema, né, super atual, que é das vacinas, mas a prevenção básica inicial é o uso de um método de barreira durante, né, a relação sexual. Então a gente está falando ali de uso de preservativo, seja masculino, seja feminino, né? Ok. Porque assim, a principal transmissão é através da penetração. Mas é Tá. preciso tomar muito cuidado que a transmissão também pode acontecer sem ser com a penetração, né? Com a manipulação de órgãos genitais, com o sexo oral. Então, o método de barreira é importante independentemente, né, do tipo de relação que for ter. A gente acredita, né, alguns estudos, que cerca de 80% da população sexualmente ativa deve ser infectada em algum momento da vida pelo HPV, né? Então, assim, é super importante. E o que o HPV faz quando ele infecta o indivíduo, né? E por que o preservativo fala assim, então, mas se ele não protege 100%, né, então, para que usar? Você vai ser, né, outras formas. Por quê? Porque é onde eu tenho mais atrito, e é nessa região de atrito de microfissuras em que eu tenho maior, eu dou chance principalmente para a penetração do vírus nas células, né? Tá. Então, o que ele faz é adentrar as células ali da vagina, do colo do útero, principalmente, né? E lá fazer a sua alteração celular, que a longo prazo não é uma coisa tão rápida, né? Felizmente, né? Ele, às vezes, entre a contaminação, que a gente nunca sabe quando foi, isso é uma grande discussão, porque você pode testar hoje a infecção que você teve do HPV de 10, 15 anos atrás. Né? Então, eu manifestar uma coisa hoje não quer dizer que eu peguei do meu parceiro atual. Né? Eu posso ter adquirido isso lá na minha primeira relação sexual. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada ali no consultório ginecológico, e isso é uma coisa difícil até, né? Então, essa alteração celular, que pode levar alguns anos para acontecer, né? É isso que eu falei em relação ao câncer, de uma forma diferente. Ele vai induzir a alteração celular, que vai fazer essa multiplicação de células e levá-las a adquirir um caráter, né, oncológico. E aí do Papa Nicolau, então, né, te respondendo, como que é feito o Papa Nicolau e o que ele avalia. Eu vou virar aqui a tela para passar também para vocês aqui. O Papa Nicolau, na verdade, o que ele faz? Essa é uma imagem lateral, né, um esqueminha lateral aqui do corpo, tá? Então, eu vou pegar só aqui um apontadorzinho para ficar mais fácil para vocês. E aí, a gente introduz um aparelho conhecido aqui como espéculo. Então, é ele que geralmente fala quando as mulheres falam, o Papa Nicolau dói, né?
Então, não é que dói, a gente tem que... A paciente, a vagina, ela tem um músculo cervical, um músculo circular e que é contrátil. Então, na maioria das vezes, é a própria tensão das mulheres durante o exame, ou às vezes o medo da dor, ou constrangimento, ou não estar habituada àquele exame, né? Que acaba contraindo a vagina porque ela é elástica, o aparelhinho é pequeno, lubrificado. Então, não é para ele ser um exame incômodo, não é para ser temido, né? Para deixar de fazer por causa disso. Eu acho que é só realmente a gente aprender como relaxar durante o exame. Ok. Né? E então, com isso, a gente tem a visualização lá no fundo da vagina, do colo do útero. E o que a gente faz é introduz uma espátula, né, e também uma escovinha para colher células, né? São colhidas células do colo do útero superficiais, são colhidas células da vagina e do fundo de saco, e também colhidas células aqui da endocérvice. Então, buscando estas células que a gente vai ver se eu tenho células que estão sofrendo alguma alteração, né? Que sugira alguma alteração que seja por conta do HPV. Entendeu? Então, basicamente, isso que consiste o exame de Papa Nicolau. É o estudo, é um raspado, digamos assim, né, das células. Isso não machuca, porque isso é superficial e delicado. E aí vai para exame em laboratório e ver se eu tenho alguma população de células que esteja sofrendo alguma alteração sugestiva de infecção pelo HPV. E no mesmo tempo, Cris, que você faz o Papa Nicolau, é possível então fazer uma pesquisa também do HPV? Isso é possível fazer simultaneamente? Sim, deve ser feito simultaneamente, né? Sempre que possível e recomendado. E aí a gente tem algumas especificações, mas assim, só muda a técnica, né? O exame o Papa Nicolau é um exame mais simples. Quando a gente fala em pesquisa do HPV, eu tenho que pesquisar a presença do vírus, porque uma coisa é eu examinar as células e ver se elas têm alguma alteração sugestiva da infecção, se elas estão se multiplicando desta forma, digamos assim, né? Outra coisa é eu pesquisar de uma forma que é biologia molecular, ou seja, pela técnica ou de captura híbrida ou PCR, que é multiplicação, na verdade, o que, de uma forma para entender o que faz. Existem algumas sondas no laboratório, né, que procuram, já conhecidas, aquele trechinho do código do DNA do HPV. Então, ele faz uma varredura, amplifica para poder ler e ver se encontra a presença de fragmento do DNA do HPV. E consegue dizer para a gente também qual é o subtipo, porque só dizer que encontrou o HPV do jeito que é prevalente, né? Não basta. Eu preciso saber se ele faz parte dos grupos de alto risco ou dos oncogênicos, que são os mais perigosos também, né? Até para poder saber como conduzir e orientar a minha paciente. Então, geralmente é no mesmo momento, também com uma escovinha, com material que faz ali, que traz muco e células ali, que vai pesquisar a presença do HPV, também nesse mesmo momento. Joia. Cris, assim, existe alguma idade a partir da qual vocês, gineco, dizem o seguinte, olha, a partir desse momento é obrigatório que pelo menos uma vez por ano você faça, então, o Papa Nicolau e a pesquisa do HPV. É uma fase mais jovem, é muita criança, adolescente, é só sexo masculino, só sexo feminino, ou também os meninos podem fazer pesquisa de HPV, já que a doença é doença sexualmente transmissível? Olha, fazer o Papa Nicolau, né, a gente recomenda que vai ser feito depois que a paciente, né, for sexualmente ativa, né, tiver depois da primeira relação sexual, né. Se você for procurar, o Ministério da Saúde recomenda a partir ali dos seus 25 anos, mas eu acho que como as meninas estão tendo relação cada vez mais cedo, né, Sim. Então a gente tem que trazer isso para cada vez mais cedo, né? Uma das coisas que você me perguntou em relação ao sexo masculino, quando eu falo em busca de lesões, é que nem eu disse, o homem, né, simplesmente nota alguma verruga genital ali, né? Então ele vai ver uma coisa diferente na cabeça do pênis e aí vai levá-lo para procurar, né, o urologista. Então, de uma forma um pouco diferente, porque não é habitual a gente
fazer raspados ou fazer uma peniscopia para, né? Geralmente quando eu tenho alguma coisa na parceira, ou isso. Por isso que cabe para ambos os sexos quando a gente fala muito em vacina. Ok. Então eu acho que quando a gente fala, e esse tema que você trouxe hoje, e a questão do Márcio Lilás, que é da prevenção, que nem eu disse, a gente tem o estágio. Porque uma coisa é, o Papa Nicolau, quando a gente fala, eu estou querendo buscar o diagnóstico precoce. Ok. O que ele quer ver? Né? Que nem eu disse, que nem eu expliquei para vocês. Ele vai buscar a alteração na célula. Então, quando ele viu, eu já tenho ele já está alguma coisa instalada e num estágio muito inicial, que é uma coisa fundamental porque faz toda a diferença. Né? Tá. Mas eu quero ir um passo à frente. Né? Esse passo à frente é me antecipar a infecção. Ok. E como que a gente, né, como que a gente se antecipa ao contato com o vírus? Além da proteção, tá? É a questão da vacina. Então, Ok. hoje, né, a gente tem disponível para a população a vacina contra HPV, tá? Ela é disponível no Sistema Único de Saúde, tá? E o calendário vacinal inclui que sejam vacinados meninos e meninas, tá? Entre 9 e 14 anos. Ok. E isso por quê? Porque a ideia é vaciná-los antes da iniciação sexual. Ok. Né? Quanto antes você vacinar, melhor. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar muito aqui, muito importante. Por quê? Porque o Ministério da Saúde tinha uma meta de atingir 80% da população-alvo dos meninos e meninas entre 9 e 14 anos vacinados. Né? O esquema vacinal para essa população é de 2 doses. São 2 doses da vacina, que é feita uma e a segunda dose 2 meses após a primeira. Né? Ok. E aí, e o que acontece? Acontece que hoje a taxa, né, de crianças, meninos e meninas vacinados, está muito abaixo do esperado. Então, cerca de 57% das meninas, né, do público-alvo nessa faixa etária, e menos de 40% dos meninos. E aqui é importante a conscientização de quê? Dos pais. Porque normalmente a criança de 9, 14 anos ainda, né, por mais que não vai sozinha tomar vacina, ou até hoje com orientação das escolas. Né? Então, mãe, falaram na escola que eu tenho que tomar o HPV, né, vacina do HPV. Então, é muito importante. E aqui eu vejo uma coisa, que aí eu te falo mais da minha experiência aí mais de consultório, né? Que eu vejo, assim como às vezes eu preciso dar um anticoncepcional para uma menina para fazer um tratamento hormonal, para alguma coisa, e aí, e não para fins contraceptivos. E a gente sente a resistência da mãe, porque é muito difícil. É quase que assumir a minha filha está adulta, ou eu estou dando um anticoncepcional para ela, estou dando a licença para ela ter relação, mas ela é muito nova, né? Então, assim, muitas vezes eu me deparo com a situação de que ao que você leva o seu filho para tomar a vacina nessa idade e fala que é para prevenir, antes parece que agora você toma vacina, eu estou te liberando, né, para ter relação sexual. Então, muitos pais, eu percebo isso na clínica diária, têm postergado levar as crianças vacinarem com um pouco do estigma do que eu vou te dar um ok, que a partir de agora você está liberado, né? E não, você é muito nova. Então a gente acaba perdendo o time de fazer isso, né? Então isso é uma coisa, é uma experiência minha que eu tenho presenciado e visto. E as mães também, a gente pede muito que leve essas meninas para o consultório ginecológico antes da iniciação sexual, né? Não espere. E elas vão ter relação sexual cada vez mais cedo. As meninas estão de 14, 15 anos de idade, queiram os pais ou não, aceitem os pais ou não, né? Mesmo que achem, mas a minha filha é muito menina, todas da escola já são moças, mas a minha ainda é muito menina, não pensa nisso. Mas nesse momento é que a gente tem que levar essas meninas para o consultório. Né? Então eu fico muito feliz que eu já, né, sou jovem, mas já atendo as filhas das minhas pacientes, né, que eu fiz o parto, e que eu sou muito jovem, mas não é, é que elas eu emociono muito rápido. E isso é importante porque assim, a gente cria um vínculo para
ah, não, mas a minha filha me conta tudo, né? Então a gente cria um vínculo e uma abertura para poder orientá-las, que é um pouco diferente dos pais, né? Então, tira um pouco essa, ah, não é a doutora Cris, é a Cris, nós vamos conversar, você tem o meu WhatsApp, quando você tiver qualquer dúvida, comentar alguma coisa, as amigas, pode mandar para mim, né? Esse canal, então a gente estabelecer isso antes de ela, porque senão depois é muita coisa junto. Ela tem que ir para essa primeira relação já preparada, já vacinada. Então acho que isso é muito importante. E aí as pessoas me perguntam muito assim, né? E se passou a data de fazer vacina? Tá. Então, não, né? Não fiz, ou porque não tinha ainda, ou porque a vacina chegou depois, eu já tinha passado da idade, dos 9 aos 14 anos, né? Pode tomar em qualquer idade da vida? Sim, tá? Sim. O que é recomendado, o que recomenda-se é que você vacine, né? Como o Sistema Único de Saúde, o Único de Saúde SUS disponibiliza a vacina entre 9 e 14 anos, a vacina em 2 doses, né? Mas você pode vacinar a população em qualquer momento da vida que não tomou a vacina, né? Ou depois vou explicar uma outra parte. Que não tomou a vacina, você pode vacinar em qualquer momento da vida. Okay. E aí, o que se recomenda depois dos 15, né? Até mais ou menos os 45 anos de idade. Porque é o tempo que a gente vai ter duração da vacina, né? Então, recomenda-se que se faça nessa fase. Mas aí muda a dose. Então, a gente vai fazer, são 3 doses que é feita para essa população. A primeira dose, a segunda dose 2 meses após a primeira e a terceira dose 6 meses após a primeira. Então, Okay. muda só o número de doses. Tá. E você tinha me feito mais uma pergunta. Esse meio. Eu gostaria de destacar mais uma vez a importância do comentário que você fez sobre quando você orienta a fazer o uso da vacina, não é uma carta em branco dizendo o seguinte, agora você é adulta suficiente e você está livre para fazer aquilo que você quiser. Não é isso, tá bom? Por isso, Cris, que a gente tem trazido você e outros colegas para tratar de outros temas, exatamente para levar essa consciência para a nossa população, dizendo o seguinte, calma, pessoal, não é desse jeito não. É fazer bom uso dos recursos que a gente tem disponível. Cris, olha só, quem já teve HPV, em teoria, já está imunizado. Ele precisa, mesmo assim, tomar uma nova dose de vacina? Quem já tem o HPV, você diz que já fiz o exame, estou infectada, se precisa tomar a vacina? Então vamos lá. Primeiro que tem que 2 coisas aí diferentes, eu vou aproveitar para linkar esse assunto, né? A gente tinha, apesar de já existir há um tempo, ela entrou no mercado aqui no Brasil, apesar de já aprovada pela Anvisa há algum tempo, entrou no mercado no ano passado a vacina nonavalente. Ok. O que é isso? A gente tem 3 tipos de vacina para HPV. Basicamente, o que a gente fala bivalente, que é o número de vírus que confere a proteção. Né? Okay. A bivalente, que basicamente hoje já não é mais disponível no mercado. A quadrivalente, tá? Então, protege contra os 4 principais vírus. E mais recentemente, a nonavalente. Então, com 9 subtipos de HPV. Tá. A vacina que eu tenho disponível no Sistema Único de Saúde é a quadrivalente. Ok. Tá? Então, ela protege contra os 2 principais tipos oncogênicos, que é o 16 e o 18, e contra os 2 principais tipos que levam às verrugas genitais. Ok. Tá? E os 2 principais tipos que levam para as verrugas genitais. E aí, a nona, que é o 6 e o 11. E aí, a nonavalente amplia o número do espectro aí de proteção para os subtipos. Além do 6 e do 11, e os 16 e 18. Tá. Né? O 16 e 18, eu lembro na época essa era a pergunta de prova de residência. Né? Falava assim, para você lembrar quais eram os principais tipos relacionados ao câncer de colo do útero, né? Que 70% são 16, 18. Então, tinha a regrinha mnemônica do 16, 18 desgraçados. 16, 18 desgraçados. Aí nunca mais não erra na prova de residência. Então, encontro, além dos 6 e 11, 16, 18, os subtipos 31, 33, 45, 52 e 58. A hora que eu amplio
né? Com mais 5 subtipos, eu aumento a minha proteção em cerca de mais ou menos 15 a 20% para cada um dos tipos de câncer de colo do útero, tá? Então, assim, mesmo que a pessoa tenha sido vacinada, isso foi uma pergunta que eu que tive muito aí do último ano para cá, depois do surgimento da nonavalente no mercado. Mas eu já tomei a quadrivalente quando só tinha quadrivalente no mercado. Seja na idade de 9 a 14 anos, ou seja um pouco depois. Eu devo me revacinar? A pergunta é sim. Especialmente por isso, porque vai conferir uma proteção maior, tá? E o esquema vacinal dessa quadrivalente, ele é a mesma coisa. São 3 doses, tá? A quadrivalente, a nonavalente. O esquema são as 3 doses. Primeira dose, a segunda 2 meses depois da primeira e a outra 6 meses depois da primeira. E aí, se eu já peguei, né, fiz um exame, fiz a captura híbrida, fiz o PCR, veio um subtipo de HPV. Então não adianta mais me vacinar? Primeira coisa, né? A gente muitas vezes pega no exame, detecta, porque ele é muito sensível e muito prevalente, o HPV, e às vezes a infecção ela é autolimitada. Ele, né, às vezes ele tem uma vida ali de até uns 18 meses e o nosso sistema imunológico consegue driblar esse vírus e ele simplesmente... E aqueles que vão realmente virar uma célula, né, que vão gerar uma lesão precursora ali, ou potencialmente um câncer, eles foram aqueles que ficaram ali de uma certa persistência. Eles não foram eliminados e ficam ali. Então, existe ainda assim uma proteção, por mais que isso não seja em bula, né? Mas que mesmo que eu possa ajudar na não persistência desse vírus com a vacina dessa paciente, né? Porque não é só ele estar lá, ele tem que induzir a lesão do HPV. Então, a lesão que leva a lesão precursora, né? Malignidade. Então, que com isso eu consiga frear esse processo de ele persistir lá e virar um câncer depois. Então, sim, é indicado vacinar. Olha só, Cris, o tema é tão importante, já se passaram 40 minutos e a gente nem percebeu. E a gente tinha tanta coisa para... Viu como o tempo passa rápido quando a gente fala de alguma coisa muito interessante, que é envolvente, tem participação de tanta gente, o tempo passa que a gente nem percebe, só que a gente precisa, infelizmente, obedecer algumas regras. E eu preciso agora caminhar para o fim. Olha só, são basicamente agora 2 perguntas, Cris. É uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, porque a gente vive hoje num mundo cuja linguagem está sofrendo muita influência do mundo digital. Então, é muito comum a gente ouvir falar em Big Data, metaverso e agora inteligência artificial. E uma das áreas que mais inteligência artificial ela é utilizada é na área da saúde. E eu queria que você, com a sua expertise, tenha uma visão futurista. Daqui para frente, quando a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial, prevenção da doença do câncer de colo de útero, vem alguma ideia interessante assim na tua cabeça? O que é que a inteligência artificial pode nos ajudar em termos de prevenção, quem sabe mesmo diagnóstico ou tratamento, Cris? Eu não acho que é tão futurista, não. Eu acho que ela é presente, né? Eu acho que a gente está falando de presente, porque é o seguinte, é só uma questão disso virar, né, realmente a nossa prática diária. Mas, assim, o que eu vejo hoje, que a gente cada vez mais, é colocar os dados, a história do paciente, e a medicina tem trabalhado para isso, desde a sua primeira vacinação, a sua primeira doença, o seu histórico, o que você desenvolveu, todos os seus fatores hereditários, com as suas... né, o que você usa de medicação, seus hábitos, como foi a rotina dos teus exames. E aí que entra, e isso é a realidade, né? É a gente saber, através de linkar ali as informações para saber, esta paciente eu tenho que convocar, esta tem maior risco, esta não tem o seu preventivo, essa teve, né? Então, a hora que eu tenho todas as informações no paciente, no mesmo banco de dados, não fica, né? Eu vi o paciente, eu só sei a história dela de 1 ano para cá, eu não sei tudo, eu estou me baseando só com as informações que eu tenho. Então, a hora que não é mais um humano fazendo isso, que a gente não perde nenhuma informação, porque no banco de dados,
né? Em que tem todas as informações inseridas daquele paciente, eu realmente consigo prever, de acordo com tudo que a gente já fez na vida, né? E com a inteligência artificial, com sistemas de programação, consigo prever a chance de isso acontecer. E aí, certamente, isso deve mudar. Aí sim, acho que é uma coisa para os próximos anos, acho que deve mudar muito como a gente vai conduzir essa rotina, esse famoso, né, consulte seu ginecologista regularmente. É um clichê que a gente precisa estar falando constantemente, viu, Cris? Aquilo que a gente não escuta com frequência, ou quando a gente não vê com frequência, a gente acaba esquecendo. Doutora Cristiane Simeone, se por acaso alguma das nossas meninas que fazem parte da nossa audiência precisar passar em consulta contigo, onde elas podem te encontrar? No meu consultório eu atendo eu vou deixar o contato aqui para vocês, tem aqui também no meu Instagram, tá? Então, meu consultório fica lá no Itaim, na rua Joaquim Floriano, no 10º andar, e também dentro do Hospital Albert Einstein, unidade Perdizes, tá? E Joia. aqui, deixo o link aqui para vocês, estou à disposição, fiquem também aberta para tirar dúvidas de vocês aqui, podem mandar mensagem, o que eu puder orientar, contem comigo. Cris, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Olha só, Cris, já se foram 43 minutos. Se a gente continuar conversando, o tempo vai embora e a gente nem sequer consegue parar, mas a gente precisa agora dar um stop. Eu gostaria muitíssimo de agradecer a tua presença. Na minha opinião, foi bastante enriquecedor a live. Eu acho que a gente tirou uma série de dúvidas, a gente levou informação de qualidade, com embasamento científico, hoje, sobretudo, focando, que é o principal tema do Março Lilás, conscientização e prevenção contra o câncer de colo de útero. Cris, muito obrigado por sua disponibilidade, viu? Eu agradeço, Charles. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Pessoal, boa noite para vocês, obrigado pela audiência. Na próxima quarta-feira, mais uma super live, tá bom? Resta final de semana excelente para vocês. Obrigado, viu, Cris? Um abraço. Tchau, tchau.